entender durante o meu testemunho aqui o que o Senhor derramou sobre mim. E eu não sou ninguém para condenar nem a minha mãe nem o meu pai. E se há hoje nessa noite aqui algum filho que tem alguma coisa contra os pais, vocês vão aprender que a gente não tem o direito de condenar, nem pai nem mãe. E uma amiga dela falou para ela que ela deveria abortar, porque ela já estava suspeitando que estava grávida, porque senão ia estourar os pontos da barriga dela. E ela, nos motivos que ela teve, que para mim hoje não fazem diferença alguma, mas se ela quiser, a gente sempre conversa, eu e minha mãe, mas se lá na frente ela quiser expor mais, tá, para mim tá tudo bem. Não faz diferença. Eu tô aqui, gente. Tenho 36 anos, estou com saúde, tenho uma família abençoada, 2 filhos. E a minha mãe, com toda dificuldade, claro, toda mãe que tentou isso, ou já pensou também, hoje sente uma culpa. E essa noite é uma noite de reconciliação. Então a culpa que estava no seu coração, hoje vai sair. Porque o Senhor não me trouxe aqui simplesmente para contar uma linda história de vitória ou de louvores, mas Ele veio trazer conserto com essa igreja, pastor. Veio trazer conserto. Inclusive conserto no coração do pastor. Porque eu não vim para cá por acaso. Eu não sou mais um que subiu nesse altar aqui que vai reger o louvor. Não. E não é por mim, gente. Tirem a atenção de mim. Mas é pelo reino que chegou nesse lugar. Deus decidiu trazer um empresário falido para um local que todos diziam que tinha falido, para uma igreja que passou por várias batalhas e tem várias histórias. Mas o Senhor fez uma promessa para um homem. E o que o Senhor fala, aleluia. E o que o Senhor diz, aleluia. A promessa que Ele fez para o Senhor, a promessa que Ele fez e colocou no seu coração, Ele vai cumprir, pastor. O Senhor não é homem para que minta. Vocês conhecem a palavra dele. Nem filho de homem para que se arrependa. Pois aquilo que Ele falou no seu íntimo quando o Senhor orou, Ele vai cumprir. A vergonha veio. Ele sabia o seu coração e viu que muitas coisas aconteceram aqui. Os julgamentos precipitados. Porém o Senhor decide nessa noite trazer conserto na igreja. Hoje é uma noite de reconciliação. Aleluia. E na minha infância, eu passei por rejeição. A família do meu pai, ela me rejeitava, porque houve um tempo em que houve um parente do meu pai que falou que eu não era filho dele. Como a minha mãe trabalhava muito, era uma mulher muito dedicada, ela trabalhava junto com o tio dele numa empresa. E vocês sabem que quando a gente é muito dedicado, isso eu posso falar por mim, a gente sofre muita inveja. Quando nós somos pessoas que procuramos fazer o que é honesto numa obra, em qualquer lugar, a gente é invejado. As pessoas arrumam argumentos onde não existem argumentos, para falar mal da gente, para que a gente se sinta abalado, para que a gente não se sinta bem. E esse cara falou para o meu pai, inventou uma história de que eu era filho do tio dele. Isso fez com que meu pai fosse agredir a minha mãe. Satanás entrou na minha família com força. Eu nem era gerado ainda no tempo. E eu vou falar o porquê que ele entrou, porque hoje eu sei discernir o que vem do reino do Senhor e que Satanás fala. E vocês vão ouvir também, porque é para edificação de vocês. E a família do meu pai, depois desse argumento aí, vocês sabem como é, fofoca. Sempre a família do pai vai puxar para o lado dele, nunca vai puxar para o lado da mãe. A única pessoa que puxava para o lado da minha mãe era a minha avó, que era quem conhecia o caráter da minha mãe. E vocês que já foram atacados no caráter de vocês, vocês sabem o quanto que dói. A pessoa inventar uma história de você não tem como se defender. Você chora sozinho. Porém o Senhor escuta o clamor de cada pessoa. Ele sabe de todas as coisas. E aqui não é uma noite para dizer que um está certo, o outro está errado. Não é isso, é reconciliação. Porque o que Jesus fez com aquela prostituta? O que ele fez? Ele disse: se algum de vós aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem foi que tacou uma pedra naquela mulher? Ele salvou ela com a palavra de Deus, ele salvou ela com a verdade. O que Satanás tem feito no nosso meio nesses últimos tempos é o quê? Ah, o meu pai está certo, a minha mãe está certa, ah, meu irmão está certo.
E vocês não estão vendo que a gente tem sido degladiado por Satanás? Ele tem entrado no meio das famílias, o pai é favorito, a mãe é favorita, o irmão não sei o quê. Quando a gente deveria todo mundo estar de mão dada juntos dentro de uma igreja dessa ou em qualquer outro lugar que fosse uma igreja, para louvar o santo nome do Senhor. Não é sobre quem está certo ou quem está errado. Nunca foi sobre isso. Quem disse que o Senhor está aqui para levantar um e dizer: nossa, esse aqui é José, aquele que vai governar sobre todos. Já falaram muito para mim que a minha história parece com a de José. Eu estou pouco me lixando para isso. E eu falo para vocês que hoje eu estou pouco me lixando porque o Senhor dos Senhores falou comigo. Eu ouvi a voz do meu Deus. E eu quero trazer para vocês o esclarecimento da verdade nessa noite. O Espírito Santo, ele está aqui, gente. A nossa vida não é sobre uma competição. Nunca foi sobre isso. A nossa vida é sobre chegar. Deus nunca quis que a gente competisse com alguém que está correndo na estrada da vida. Olha, o Mauro está correndo ali, eu vou correr mais do que ele. Não é isso, nunca foi isso. Esse nunca foi o intuito de Deus. Mas sim que na corrida da vida, onde você vai aqui correndo, você vê o outro tropeçar, você pare a sua corrida. Quantos aqui assistiram aquele vídeo daquele rapaz? Que ele está correndo aqui na maratona, ele vê o cara capengando, o cara começa a cair, ele para a corrida dele, ele deixa de ganhar o primeiro lugar. E ele vai pegar o irmão dele e leva o irmão dele pelo braço. Quem foi que venceu aquela corrida? Aleluia, se não foi aquele que parou para ajudar. Ele perdeu a primeira colocação, mas o que foi que ele ganhou? Os valores da nossa sociedade estão pervertidos. É uma competição sem fim, desenfreada, quem tem a igreja maior. É sobre isso. Lógico que eu fiz um roteiro para pregar sobre o meu testemunho aqui. Eu vou encaixando o que der de encaixar para vocês entenderem, porque eu falei que a história não é sobre mim, mas é sobre o conserto que Deus quer trazer com a igreja dele. Porque já estamos vivendo os últimos tempos, gente. Já estamos vivendo os últimos tempos. Não tem mais como a gente viver nessa mentira, nessa falsidade. A gente diz que crê em Deus, mas não crê de verdade. A gente diz que crê em Deus, mas na hora da agonia, a gente corre para todo lado, mas a gente não corre para os pés do Senhor. E quem somos nós? Que nos dizemos, batemos no peito às vezes dizendo que somos crentes, falamos que confiamos no Senhor, mas nos momentos de maior agonia na nossa vida, a gente busca refreio em qualquer coisa, mas a gente não vai para os pés do Senhor. A gente não vai para os pés do Senhor. Ah, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado, eu estou sendo isso, eu estou sendo aquilo. Eu sei. Mas por que você não busca o Senhor? É lógico que nos muitos conselhos, como diz o nosso rei Salomão em Provérbios, há sabedoria nos muitos conselhos, amém? Mas por que a gente não busca o Senhor se Jesus morreu naquela cruz para tirar o véu que tinha? Ele rompeu aquele véu. Não existe mais interrupção entre vocês e Deus. A única interrupção é o que vocês colocam diante dele. E sabe o que eu tinha diante de Deus? A minha empresa, o meu orgulho. No início do meu relacionamento eu coloquei a minha mulher em primeiro lugar. E quantas vezes o Senhor tem falado com a gente? Quantas vezes Ele não acorda e fala com a gente nas madrugadas? E a gente não dá vazão para isso. Ah, mas eu preciso de um casamento, eu preciso de uma empresa. Você não consegue nem se conter e vem querer se fazer de fraco diante do Senhor. A Bíblia diz que maldito é o homem que se faz fraco na hora da adversidade, gente, pelo amor de Deus. Deus fez cada mulher e cada homem que está aqui, cada jovem, Ele fez forte. E por que vocês não tomam a autoridade que foi derramada sobre vocês? Sabe por quê? Porque vocês não acreditam no Senhor. Essa palavra não é para estar sendo explanada lá para fora, ela é para vocês aqui. Aqui, ó, é para mim. Eu não estou pregando o que eu não vivo, eu prego o que eu vivo. Jamais Deus deixaria eu subir nesse altar, e eu não tenho essa coragem de subir num altar para pregar ou para falar qualquer outra coisa que não seja a verdade. Porque vocês que têm temor a Deus, vocês sabem quem é Deus. As pessoas sobem aqui, não digo nesse púlpito, mas nos púlpitos por aí pregam, falam, e tem toda aquela... Tem gente que é cheio de desenvoltura para falar. Eu desde pequeno não entendia o porquê que eu sempre fui muito enfático nas coisas.
porque Deus colocou no meu coração a justiça e a verdade. Mas, irmãos, eu também andei perdido. Irmãos, eu também fui enganado por Satanás. Eu passei pela rejeição quando eu tive 5 anos de idade. A minha madrinha, que foi colocada como madrinha na minha vida. Meu pai estava trabalhando, minha mãe estava trabalhando, porque sempre os dois foram muito ocupados. E a gente era cuidado por pessoas que eles confiavam, é família. Uma vez eu brincando lá com a minha tia, lá derrubando, né, essa tia madrinha, derrubando lá a grade dela, eu tinha 5 anos de idade. Olha para essa criança bem aqui, ó, o filho do meu cunhado. Eu tinha 5 anos, eu era pequenininho, acho que eu tinha 4, 5 anos. Eu derrubei a grade lá da casa. E corria ali, e o meu irmão falava, né, porque eu era o mais novo, então, vai e faz isso, vai e faz aquilo, a gente vai fazer na inocência. Sabe o que ela fez? Ela ficou tão irritada comigo que ela me pegou pelos cabelos, foi me puxando pela casa, chegou no meio de um lixo que a minha outra tia estava varrendo, ela me jogou no meio daquele lixo e começou a me dar bicuda. Uma criança de 5 anos de idade. Eu não estou falando com ódio dela, mas não, o ódio passou, Deus me curou. Eu vou chegar na parte aqui. Mas ela me chutou. Ela falou um monte de palavras para mim, muitas que eu nem lembro mais. Um monte de palavras que não se diz para uma criança de 5 anos de idade. Mas vocês acham que a culpa era dela? Não. Deus permitiu. Deus permitiu. Quem foi que jogou José na cova? Naquele buraco, naquele poço, quem foi que jogou? Foi os irmãos ou foi Satanás? Só respondam essa pergunta, quem foi? Foi Satanás. Só que o Senhor sabe de todas as coisas. Quem foi que tirou todas as coisas de Jó? Foi Satanás. Deus sabe de todas as coisas. Eu andei a minha vida toda segurando esse sentimento contra ela. Passei por isso na infância. Uma vez eu estava no banheiro, deu vontade de vomitar lá. Eu sempre fui muito dengado, né? Me chamavam de dengoso. Sempre fui muito dengado pela minha família. E uma vez, estava eu e o meu irmão em casa. Minha irmã não estava, que é a mais velha. Eu tinha acho que uns 7 anos, isso também era lá no Pericumã. E eu, naquele medo de vomitar, eu falei, não, eu vou no banheiro, que se eu chegar no banheiro eu faço 12, mas eu não vou vomitar. Porque eu tinha medo, estava sozinho, estava desamparado. De repente o meu organismo deu aquele negócio, blá, vomitei ali. Só aquele negócio lá, né? E eu fiquei assustado. Eu me assustei com aquilo. Aí eu corri para a cama lá com meu irmão, fiquei assistindo desenho e fiquei com aquilo no coração. Aquilo me gerou um trauma de 10 anos. Em 10 anos eu nunca mais tinha vomitado. Para vocês verem. Por que eu falo disso? Porque às vezes coisas simples na vida, por medo. Eu já sofri medo desde o tempo do aborto. Vocês sabem que uma criança desde o útero, ela sente quando ela não é bem-vinda. Quando alguém tenta fazer algo com ela dentro do útero, ela já sente. Ela sente uma tentativa de aborto, ela sente quando um pai fala, quando uma mãe fala, eu acho que não é bom, a gente não está preparado, e não sei o que lá. Ela sente tudo isso, gente. É cientificamente comprovado. O QI de uma criança, o cérebro dela funciona 400 vezes. 400 vezes. Ele escuta tudo que a gente fala, ele sabe. E passei por isso na minha infância com a família do meu pai, tive o trauma do vômito, eu tinha muito sonho com cobra, eu tinha muito medo, eu era uma criança muito medrosa, eu sempre fui muito medroso. Tanto pela briga dos meus pais, que a gente presenciou uma vez o meu pai dando um tapa no rosto da minha mãe. Eu presenciei uma vez quando a gente foi num restaurante comer. O meu pai sempre foi um cara muito estourado, muito da confusão. E foi brigar com os caras do futebol, eu e a minha irmã de mão dada, gritando, pai, 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 não sei o que. E os caras lá se juntarem 5 covardes lá pra brigar com ele. E a gente passou por tudo aquilo, viu tudo aquilo. Você é uma criança, você não tem o que fazer, você não tem como ajudar. Mas você passa. E aquilo fica na memória nossa, porque eu nunca esqueci. Até hoje eu lembro do tapa que ele deu na cara. O cara, meu pai estava sentado, estava todos nós comemorando o jogo que eles ganharam do time de futebol. E a gente estava numa mesa grande assim, lá na Villeroy, naquele Caxirimã, eu acho. Aí a gente estava lá sentado e tudo, e o cara chegou no carro do meu pai e foi mexer. Aí meu pai, que qualquer besteira é confusão, era levado sempre por esse lado, porque é mestre de Kung Fu, é mestre do Karatê. Aí já viu, o ego infladíssimo. Aí chegou lá o cara, ele meteu logo a mão na cara dele, aí veio os amigos. Aí os amigos dele do futebol, que é tudo, né? Aqueles amigos que não aguentam uma, pastor. O senhor chama os amigos, o senhor vai dar pra porrada, os caras veem o senhor apanhar. Opa, deixa ele apanhar sozinho aí, né? Corre e deixa o cara só. E ele ficou lá. Falo com requinte de brincadeira, mas isso foi um trauma. Porque era o meu pai que estava apanhando. E eu gritava, pai, não faz isso com meu pai, 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 pai.
Pai é a imagem de Deus na terra, né? Pai é a imagem de Deus na terra. Se você não teve um bom pai, como meu pai não teve, não um bom pai, ele não teve a presença do pai dele, ele foi criado por outras pessoas. Isso vem trazendo uma maldição hereditária, vai passando de geração em geração. Se um de nós não buscar se consertar, não orar, ou o Senhor intervir com alguma coisa, a gente continua protelando essa maldição. As brabezas, ou a bananice também, que muitos pais são bananas, não tomam a autoridade do Senhor e acaba o filho achando que Deus também é o banana. Deus não é banana. E vocês vão saber, porque eu vou falar aqui para vocês. Aí uma vez eu tinha também essa idade, 5, 6 anos, o papai chegou bêbado em casa. A gente morava na casa de madeira do Pricumã. Eu falei alguma coisa pro meu pai simplesmente me deu um tapa na cara, de mão esquerda assim. Pá, a minha cara bateu na quina da cama, rasgou meu olho aqui no lado. Aí eu tinha 5 anos, eu baixei assim, botei a mão. Aí eu olhei sangue, fiquei com medo, né? Baixei a cabeça e ali fiquei. Como que eu olharia para Deus hoje? Fala para mim. Tomando um tapa no rosto do meu pai. Eu volto a repetir para vocês, ele está aqui. Eu não falo isso com mágoa, com vontade de matar ele, não. Eu fui curado disso, mas eu quero dizer para vocês que dói, traz traumas. É seu pai, o seu herói, a pessoa que você mais confia. Foi difícil carregar isso, porque eu tentava entender o que foi que eu fiz. O que eu fiz? Eu pedi para nascer? Eu não pedi para nascer. Por que a gente já nasce nesse mundo mal? Satanás entra nas famílias e faz isso. Por quê? Quais são os planos de Deus? O que Deus quer de nós? Vocês nunca se indagaram? Vocês não têm coragem de se indagar? Por quê? Por quê? Saí dessa parte dos 5 anos, da parte da infância lá no Pricumã. Aí a gente foi morar no Messejana, a gente passou por várias coisas. Eu esperava o meu pai no muro, uma vez ele disse que ia jogar videogame com a gente. Eu fiquei esperando ele em cima do muro um tempão. Ele não veio, ele chegou, era 10 horas da noite, tudo aquilo ia me frustrando. Eu ia me sentindo uma criança frustrada. E eu não olhava para minha mãe como referência, porque parece que a criança só aponta para o pai, eu não sei o que é isso. Só aponta para o pai. Se Deus está falando com um de vocês aqui, gente, vocês que são pais, que têm esse privilégio de ser pai, vocês são a imagem do Senhor. Vocês são a imagem do Senhor, principalmente quando a criança é pequena. Aí a gente morando no Messejana já, às vezes eu chegava lá, algumas das pessoas aqui já conhecem a minha casa, já foram lá na casa da minha mãe. Eu chegava no canto lá do muro, aí começava a chorar sozinho, não entendia o porquê. Eu botava a mão na parede ali, encostava e chorava. E não parava aquele choro, eu ficava, meu Deus, eu também não pensava, estou sendo maltratado, nada disso. Mas eu não sabia o porquê que eu chorava tanto. Por que tinha essa tristeza tão grande no meu coração? Aí uma vez teve o aniversário do meu pai, a minha mãe fez uma camisa bonita, colocou a foto da gente no peito e tudo. Eu entrei no quarto com ele e comecei a chorar. Papai, que foi, meu filho? Tá emocionado? Tá emocionado? Eu falei, pai, eu não sei, eu acho que eu estou emocionado. Eu só chorava, sentindo falta, gente. Sentindo falta. Passei a infância toda e sentindo essa rejeição da família. A família do meu pai me rejeitou demais. Era preferida a Marcelo e o Ciro e eu ficava sempre de canto. Eu sentia a rejeição, porém eu era aquela criança que recebia aquela rejeição, mas tentava ficar alegre. Eu brincava pelos cantos sozinho com o meu carro, igual meu filho faz hoje, brinca só. Brincava com os carrinhos, com os bonecos pelos cantos, criando as minhas histórias, mas doía dentro de mim a rejeição das pessoas, porque eu não entendia o porquê, o que eu fiz. Eu só sabia que me chamavam de Peralta, eu era isso, eu era aquilo, mas eu nasci assim. Eu já nasci com 5 anos de idade, eu já cheguei sendo assim na família. O chato, o isso, o aquilo. E o que fizeram comigo? Alguém assistiu a pisa que eu tomei com 5 anos? Eu não estou me justificando. Eu estou trazendo conhecimento para a gente. Porque hoje eu entendo. Mas naquele tempo eu não entendia. Por que eu era violento, às vezes na escola, às vezes era bravo, às vezes dava respostas. Por que hoje na vida adulta? Por quê? Fase da criança.
Na adolescência, o peso da separação dos meus pais foi muito grande. Eu tive depressão quando eu estudei no Lobo da Almada. Quando eu me mudei do Lobo da Almada para uma outra escola, eu tive depressão. Eu não sabia identificar isso, hoje eu sei identificar. Mas naquele tempo foi depressão porque queria me dar uma síndrome do pânico. Eu andava no ônibus, eu sempre achava que alguma coisa ia acontecer. Só que eu, na mesma hora, começava a pensar em outras coisas. Aquele mal-estar durava um pouquinho, depois ele passava. Foi ali que eu tive a primeira experiência com síndrome do pânico, com depressão. Porque eu estava sozinho, eu não falava nada para ninguém, eu não conseguia falar. Mas eu só sei que eu sentia aquela situação. E foi passando. Eu tive a rejeição dos meus amigos. Quantas vezes eu não fui na casa de amigos que fechavam as portas? E gente, eu não estou contando uma coisa como se fosse uma história assim, o cara se sente rejeitado. Não, não é isso, é porque lá no início eu fui rejeitado. Então qualquer rejeição, mesmo que besta, que aconteça com qualquer um de vocês, para mim era muito grande. Eu chegar na casa de um colega, bater, ele estava jogando do outro lado lá com outra pessoa, mas não abria para mim. Eu não era bem-vindo ali. E pesava, muitas outras pessoas já passaram por isso também, mas para mim pesava muito por causa da rejeição no início de todas as coisas. No início da minha infância. Eu tive uma moça que eu gostei com 14 anos, e o meu melhor amigo, depois de um tempo que eu nunca fiquei com ela porque, tinha 14 anos, nunca fiquei com ela porque eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai de um jeito de gostar das pessoas e você só ficar no lado ali. Eu só gostava de ficar no lado dela. Não queria beijar, para mim não era beijar, não era essas coisas. Só que tinha um amigo gaiato, que eu achava que era meu amigo, que a gente chama de amigo da onça. E o malandrão, né? Bons tempos, a gente fala assim, às vezes parece que a gente está, mas não é. O cara, já perdoei, Deus abençoe. Mas eu não percebia a inveja dele. Eu tocava atabaque, na fanfarra ele queria tocar atabaque, me pediu para ensinar repique, muitas outras coisas, de instrumentos e tudo. Se aproximou de mim com interesse. E eu fui amigo dele de verdade. Só que quando foi nessa situação de gostar de alguém, aí foi aonde ele chegou para mim e falou que gostava da menina. Enfim, acabou que eu me desiludi com tudo aquilo. Como eu não quis ficar com ela, como eu não mostrei nem esbocei interesse em ficar com ela, ele ficou com ela lá, dançando, ficou por ali. E eu estou passando o pano por cima para a gente não entrar em muitas questões minhas, para a gente chegar na parte que interessa mais. Mas aquilo acabou me doendo tanto que eu saí. E eu me lembro que eu ia no meio do caminho assim, começou a chover, parecia aquelas histórias de filme. Começou a chover, eu olhei para cima e disse: Deus, eu sei que tu vai dar para mim uma esposa. Com 14 anos. E esse trauma, essa situação com essa moça que eu gostei, isso me gerou um vício no jogo de lan house. Aí foi ali que eu me enfiei. Passei ali a minha fase dos 14 aos 17. E com 17 anos a minha irmã me chamou, com 16 anos a minha irmã me chamou a primeira vez para ir na igreja. Era quadrangular ali em frente ao Detran. Ali eu aceitei a Jesus a primeira vez. Ali, Batista Missionária, né? Amém. Aí foi a primeira vez que eu tive a experiência com o Espírito Santo, de identificar. Quando o cara tocou a última música lá e disse para levantar as mãos, eu levantei as mãos assim, e veio aquele choro de perdão, choro de amor, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aquele amor, que é o amor que o Espírito Santo traz nas nossas vidas. Mas eu estava tão cheio de traumas, tão cheio de mim mesmo, das minhas dores, que eu só fui uma vez. E depois não fui mais. Aí já fui com 17 anos que eu fui para a restauração. Meu irmão me chamava, minha irmã me chamava, um monte de gente me chamava, eu não ia. Aí Deus usou uma estratégia, usou uma moça que eu conhecia, que eu tinha amizade com ela, e ela me chamou e eu fui. Cheguei na restauração, achei tudo muito estranho, aquele jovem dançando, pisa na cabeça do diabo, falei, que diacho é isso? Esse povo doido. Tinha ido, e o meu primeiro dia na igreja lá foi todo de preto também, que era rede de jovens. Aí dali foi, no final da mensagem ali, o cara começou a tocar uma música do Filho Pródigo, que no final eu vou tocar. Ele começou a tocar essa música começou a falar comigo, eu levantei as mãos de novo, aquela presença de perdão, de novo aquela presença de amor. Aí eu falei, meu Deus, aí ele chama, vem aqui na frente, quem quiser se aceitar, reconciliar, não sei o quê. Eu fui lá, gente, eu não parava de chorar, eu fui o caminho todo chorando, cheguei lá na frente com as mãos erguidas. E eu não sabia falar em Jesus, essas coisas, eu só levantei as mãos e senti esse amor. E dali para 5 anos, eu nunca mais abandonei a igreja, fiquei 5 anos. Subi no altar, fui ministrar,
passei por várias coisas. Eu vou adiantar aqui para a gente não ficar muito parado nessa parte. Mas eu passei por coisas dentro da igreja, eu vi coisas e amei o Senhor pelo Espírito Santo de Deus, porque a gente sabe que não é a gente, Ele nos amou primeiro, não a gente amou a Ele. E eu senti esse amor. Eu lembro de uma vez que o cara estava ministrando, o Randall estava ministrando, que inclusive é falecido hoje, estava ministrando lá, cantando És Precioso Senhor, que era uma música que eu gostava muito. Eu lembro que eu levantei as mãos, entrou uma energia por dentro de mim, que me dava vontade de gritar, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. E eu levantei as minhas mãos, eu fiquei com vergonha, que eu não sabia quem que estava olhando, eu também, que se lasque todo mundo. Levantei as mãos e comecei a gritar, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, e aquela energia me invadia, aquele prazer de dizer eu te amo. Gente, Deus é maravilhoso demais. O Espírito Santo é real. E eu senti esse amor, tive essa experiência com Ele. E tudo que eu fazia dentro da igreja era isso aqui, ó. Pegava o violãozinho, todo sábado botava o microfone para cantar. Porém eu era servo, o Senhor me deu esse dom de servir. Eu tirava e botava o som da igreja todo o tempo lá, ajudava no que dava. Mauro pinta isso, Mauro ajeita a telha, Mauro... E eu servia de coração. Porque era para Jesus, não era para o homem. E tocava também, não só tocava na igreja, como fazia tudo isso para a glória dele. Aí até que chegou um tempo que eu comecei a trabalhar e o líder lá não entendeu a questão do trabalho. Outras pessoas já me perseguiam e eu não observava a inveja das pessoas, porque eu fui criado pela minha mãe numa ingenuidade muito grande. Eu achava que todo mundo era amigo de todo mundo, eu achava que todo mundo queria o bem de todo mundo. Eu não estava preparado para esse mundo lá fora, eu não fui preparado por eles dois para esse mundo. Então quando eu fui encarar essa realidade, isso me doeu demais. Descobri que aquelas pessoas que você dava a mão, que você ajudava, elas se voltam contra você, elas ficam falando pelas tuas costas. Ela não tem coragem de encarar você face a face e falar. Ô irmã, você é assim, assado e cozido, não tem coragem, fala pelas costas. Aí ele chegou no domingo, eu estava trabalhando numa empresa, a primeira empresa de comunicação que eu comecei a trabalhar. Eu passei 5 anos na igreja sem trabalhar, tá? Só para vocês saberem, 5 anos. Então quando eu comecei a trabalhar, foi numa campanha política e eu falei para eles, olha, durante 3 meses eu vou ficar chegando atrasado, e eu não faltava à igreja. Vou ficar chegando atrasado, mas é porque eu tenho que trabalhar e tudo e tal. Só sei que chegou no domingo, ele chegou para mim e disse, olha, não tem uma notícia muito boa para te dar. Ele tinha acabado de fazer o louvor, a gente sentou ali na lateral da igreja, e ele falou, você tá cortado do louvor por tempo indeterminado, você não toca e você não canta mais na igreja. Eu falei, mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Não, o pessoal enche muito meu saco, que tu tá virando estrela, que tu tá isso, que tu aquilo. Eu falei, mas qual foi o pecado que eu cometi? Porque não sei o que. Eu falei, eu não vou vir ensaiar, não tá dando de eu vir ensaiar todo o tempo cedo, porque eu tô trabalhando, mas eu tô vindo, só são 3 meses, e como são finais de semana que a gente toca, passaria muito rápido. E ele disse que não tinha nada a ver, que o veredito foi dado e tudo bem. Ele me matou. Ali ele me tirou tudo que eu fazia, porque era para o Senhor. Ali foi mais uma ferida colocada na minha vida. As pessoas que eu mais amava, o cara que era o líder lá de louvor, que era o cara que eu mais admirava, orava, intercedia, acreditava no ministério dele, ofertava no ministério dele, que outras pessoas ali não criam. O cara me tirou do louvor. Ali eu já fui desanimando, eu via outras pessoas cantando, pessoas que nunca pagaram preço, pessoas que a gente sabia as histórias por trás, de que ficavam com pessoas que não tinham a santidade do Senhor no altar. E tinha se normalizado. Eu, quando estava no altar, só subia para cantar comigo quem estava no mesmo espírito. Como eu falei para vocês, como que a gente vai subir nesse lugar aqui santo, cheio de pecado, gente? Como que na geração de hoje as pessoas sobem no altar desse sem temor nenhum ao Senhor? Sem ter nem a noção de com quem que eles estão mexendo, o que eles estão plantando, subindo no altar desse em pecado. E vindo falar de um Deus como se tivesse autoridade para falar no nome de Deus. Mas bem que a Bíblia diz que no final muitos dirão, em teu nome pratiquei, fiz milagres, maravilhas, enfim. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós malditos, que cometeis a iniquidade. É o que ele vai dizer. E saí da igreja, ali eu fui me afastando. Eu e a Luciane na igreja, a gente era só amigo. A gente foi muito perseguido dentro da igreja. Ela acabou saindo da igreja pelas perseguições. A gente nunca foi de estar se encostando, era sempre estar um do lado do outro. Mas o inimigo, tudo que eu quero falar para vocês, é
estava nesse enredo todo era o inimigo, usando pessoas. Quem foi que me tirou do louvor? Quem tem a autoridade para me tirar do altar de Deus? Quem tem? Só Deus me tira do altar. É lógico que Ele usa os ungidos. Se você tiver cometido pecado, você estiver sem pecado, como que você sai e desce do altar? Por falta de reverência? Mas se não houve falta de reverência, por que você é tirado? Era plano do Senhor, mas na época eu não entendia. E fui tirado do altar. Passei muitas coisas nessa empresa onde eu trabalhei. Vi muito mau testemunho. Irmãos que trabalhavam comigo ali, que eram casados, falavam que homossexuais iam para o inferno quando eles adulteravam. E tantas outras coisas que a gente vê. Lixo que a gente vê fora da igreja. Isso tudo foi entrando no meu coração. Falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que a pior coisa que aconteceu foi eu ter ido para a igreja. Porém, o que não saía do meu coração era aquele amor que eu falo para vocês de Jesus. Nunca morreu. Nunca. Quando eu saí, que eu decidi sair da igreja, aí eu comecei a falar com a Luciane passou por uns problemas, eu orei a Deus por uma esposa, que vocês que são aqui da igreja, vocês vão me conhecer melhor com o passar do tempo, eu vou ter mais tempo para contar todo esse testemunho de casamento, como foi que Deus fez, todas as coisas. Porém, a mensagem de hoje é sobre a reconciliação. E comecei meu relacionamento com ela, a gente junto indo para a igreja, as pessoas começaram a falar o quê? O Mauro saiu da igreja por causa da Luciane. Mas e por que aqueles filhos influenciados do inimigo, por que eles não falaram que foi o filho deles que me tirou? Por que é tão mais fácil a gente colocar a culpa no outro? E dizer que a moça que eu estava trazendo de volta para Cristo era a culpada de eu ter saído da igreja. Esse foi um dos capítulos que mais entraram no meu coração para eu não voltar mais para a igreja. Aí sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a me afastar. Comecei a tomar cerveja. Ninguém me influenciou. Eu que quis. E comecei a me sentir feliz no meio dos meus familiares ali, que isso era legal para mim. E comecei a me sair do pessoal da igreja. Por quê? Da companhia deles. Era só falsidade e hipocrisia. E onde foi que eu arrumei amizades? No mundo. Porque no mundo eu encontrei pessoas que não me julgavam. E quando me julgavam por amor. Não me julgavam que nem as pessoas da igreja, invejosos, que não sabem ver ninguém com o microfone na mão, que disputam o microfone. Ninguém pode subir no altar de Deus aqui, que Deus colocou. E as pessoas querem competir o microfone. Cuidado, gente. O Espírito Santo hoje está falando com pessoas aqui. Tem um pecado que eu não sabia que era tão ofensivo a Deus, mas se chama maledicência. Se você tem cometido esse pecado, se você não tem cometido, ore ao Espírito Santo para que ele lhe revele. Porque você pode não cometer pecado algum externo no seu corpo, mas se você comete a maledicência, você vai para o inferno. Assim como todos os outros gays que a gente tanto fala, a igreja julga. Não que a gente não possa julgar, mas antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Comecei a olhar para dentro da igreja com um olhar de desprezo e não quis mais, me afastei. Aí passei por processo de abrir empresa, passei por muitas circunstâncias com sócio, com pessoas que me enganaram. Montei a Customize, que foi minha primeira empresa. Depois montei, aí não deu certo a Customize por causa do meu jeito mesmo de ser. Eu era muito irresponsável com as coisas. Eu vendia a fachada e queria ir para casa dormir. Aí deixava o dinheiro todo dentro da gaveta. Não tinha compromisso com o cliente. Comecei a atrasar os serviços e no final fiquei sem dinheiro. Na hora que eu precisei de ajuda para repor o dinheiro para a moça lá que tinha que devolver, minha mãe foi e me ajudou. Em vez de dizer para mim, meu filho, você é um bom vendedor, vai lá, vende e paga as tuas contas. Não, ela foi e resolveu meu problema. Então eu não aprendi com aquela lição. Depois eu fechei a empresa, fiquei meio decepcionado com toda essa questão. O meu antigo patrão, que virei sócio dele, me enganou. Aí que eu me frustrei mesmo, aí que eu parei. Fiquei naquela depressão leve ali de ficar em casa, não querer fazer nada. Nessa época a Luciane trabalhava sozinha e sustentava a nossa casa. E eu fiquei afastado. Acabei voltando para o jogo de novo. Porque quando eu aceitei Jesus na restauração, eu larguei tudo. Larguei tudo. Vício em pornografia. Larguei tudo que eu fazia como adolescente. Aí montei a minha empresa com os meus sócios. Arranjei 2 pessoas. Mais um tratamento na minha vida. Ver que os seres humanos não são como a gente imagina que eles são.
Porém, o Senhor sempre colocou algo dentro do meu coração de que foi olhar para as pessoas e não julgar segundo a visão do fulano. Eu chego aqui na igreja, aí chega uma irmã para mim e fala: olha, o pastor, tu toma cuidado, não sei o quê. Nem deixou eu conhecer o cara. Já chega falando, aí então, ou seja, já cria dentro de mim um personagem errado dele. A pessoa já fica naquela. Então eu achava que essas pessoas no mundo, elas eram legais, e não. Elas constroem esse tipo de situação na nossa vida. E na minha sociedade eu tive muitos problemas. Só que eu queria sempre pagar para ver. Falava: olha, teu sócio não sei o que vai dar problema, eles vão brigar, e eu quis pagar para ver. Mas eu também amei eles. Amei. Porque eu sabia que existiam seres humanos ali. E quando eu olhava para eles e via pecado, eu olhava primeiro o meu pecado para depois julgá-los. Eu não olhava para julgar o cara, porque como que eu vou julgar alguém se eu também cometo pecado? Como que você vai julgar seu próximo? Mas sabe por que isso estava no meu coração? Não é porque eu sou o cara, ou o Mauro é um cara exemplar, justo. Deus me fez assim. O Espírito Santo que colocou dentro de mim. Aquele Jesus que eu conhecia dentro da igreja, que eu fui apaixonado, era Ele que falava comigo. Ninguém entendia por que eu fiquei na sociedade 3 anos, mas eu fiquei porque Deus falava comigo e falava com aquele camarada também. Foi plantada a semente lá, só que eu já não estava mais na igreja. Eu passei 14 anos, gente, longe do Senhor. 14 anos. Em 2021, eu estava andando, cansado com tudo que estava acontecendo nessa nova empresa que eu tinha, a usina. E num desses meus cansaços mentais, porque nada dava certo, eu já cheio de muita coisa, entrei no carro e comecei a gritar. Num C4 que está parado lá na casa do meu pastor Jorge. Eu comecei a gritar, desci a Villeroy gritando. Dentro do carro. Eu não aguento mais, Deus. Desse mesmo jeito que vocês viram eu falar aqui, quando o Espírito Santo vem na gente, a gente fala mesmo. E falei: eu não aguento mais essa vida. Esse negócio nada dá certo. O que está acontecendo? E comecei a falar: me perdoa pelos meus pecados. Eu não quero mais viver longe. E tudo, comecei a gritar. Desceu um fogo dentro do carro, começou a queimar minha espinha aqui. De cima da cabeça para baixo aqui. E eu fui gritando no meio do caminho, chorando, berrando igual uma criança. Sentindo medo, porque eu não sabia de que maneira o Senhor ia me olhar. Eu tinha temor a Ele. Mas eu estava sozinho dentro do meu carro, aumentei o louvor e comecei a gritar, não estava nem para ninguém. Quando eu chego lá no final da Villeroy, Deus fala no meu coração: vai lá na casa do teu pai e fala com ele. Aí eu começou a ver a imagem do meu pai na minha cabeça, meu irmão. Aí eu comecei a chorar. Para vocês verem como a imagem do pai é importante. E veio ele na minha cabeça e eu comecei a chorar mais ainda. Eu peguei e me taquei pro rumo da casa dele, que era lá perto mesmo. Ele estava morando com a minha irmã. Quando eu cheguei lá, eu deixei o somzão alto, abri a porta, abri o portão dele e o Espírito Santo falando no meu coração: fala pro teu pai que ele precisa se perdoar. E eu não chamava de Espírito Santo, porque eu já estava longe, já 12, 13 anos do Senhor. Eu falava que era o vento, as estrelas, era o universo. Eu estava nesse papo dos que se afastam. Eu criei tanto ranço de crente, para eu estar aqui hoje pregando, se não é o Espírito Santo de Deus, eu jamais subiria aqui. Sabe o que eu ia fazer? Se eu subisse aqui, eu ia apontar o dedo na cara de cada um de vocês aqui, ia falar coisas que vocês não iam gostar. Iam falar as verdades, porque eu estava sendo um profeta de Satanás, o acusador. Mas eu via o pecado, porque esse dom foi o Senhor que me deu. Eu ia fazer isso, porque eu estava arraigado de sentimentos. E quando o Senhor falou para mim, para ele se perdoar, eu cheguei na casa dele lá, abri e tal, e o sonzão tocando aquela música: você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus. E tudo que eu sabia era o quê? Chamar Jesus. Cheguei com esse louvor, abri a porta e chamei a minha irmã. Quando olhou: aconteceu alguma coisa com a mamãe? Eu falei: cadê o papai? Aconteceu alguma coisa com a mamãe? Eu falei: cadê o papai? Ela está aqui. Eu falei: Deus quer falar com ele. Papai veio, quando olhou, baixou o semblante, a boca ficou branca. O que foi, meu filho? Eu falei, abracei ele chorando, já me rasgando de chorar. E falei: eu não sei, mas eu só sei que o Senhor precisa se perdoar. Quem foi que falou com ele? Foi eu que falei com ele? Se não foi o próprio Deus. E o que custa o Senhor acreditar que ele olha para o Senhor? O que custa acreditar que o Deus do universo, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, olha e se incomoda com a sua vida?
Quem és tu, filho do homem? Quem és tu, filho do homem? Quem és tu? Para que o Deus do universo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, isso não é fábula, não é Bíblia, é a realidade da verdade. O que o Senhor fez para chamar a atenção de Deus? E por que Ele me tirou lá daquele caminho e mandou eu ir falar com o Senhor? Por que essa palavra não fica na cabeça na hora que o diabo vem soprar o vento dele? Essa fumaça maldita tem que estar no seu coração. Foi Ele, não fui eu. Quem sou eu, Pai? O Senhor é filho do Deus vivo. Foi Ele que lhe chamou. Esse coração que queima aí por Jesus Cristo e pelas almas e pelos aqueles que estão jogados nas sarjetas, foi Ele que lhe deu. O Senhor é ungido dele. E o inimigo tenta roubar isso, a sua identidade todo o tempo. Não está vendo não? Não está vendo não? Vigia. Vigia, Pai. Assim diz o Senhor. Vigia. Falei, entreguei o recado para ele. E ele, abraçado comigo, não entendeu muita coisa. Eu peguei, entrei no carro e fui-me embora e sem entender nada. Foi a tarde, uma das tardes mais maravilhosas da minha vida, porque eu senti paz. Só que ao mesmo tempo eu estava atribulado com a empresa, com todos esses traumas que eu citei. Eu citei tudo isso não é para contar uma história bonita, é para contar o acúmulo do que Satanás coloca em cima do nosso coração. Aí você vai para a igreja achando que vai achar paz na igreja, começa a vir essas perseguições. E o que foi que eu fiz de errado? Assim como muitos jovens entram na igreja e saem também, são perseguidos pelos pastores, pelos líderes. O pessoal quer se meter na vida da pessoa e não dão exemplo. Quer ir naquela questão de você fala, mas você não dá o exemplo, não vive. Isso aqui, ó, vou apresentar aqui para vocês, com todo respeito, porque eu sou um jovem de 36 anos. É 36 ou é 37, amor? 36, né? Eu sou um jovem, gente. Eu não sou ninguém para dizer isso para vocês, mas isso aqui não é para ser lido não, isso aqui é para ser vivido. Já passou o tempo de ficar lendo todo o tempo. Não estou dizendo que a gente não deve ler. Eu estou falando que a gente deve ler e praticar. Aí, depois dessa experiência com o Espírito Santo, com meu pai, voltei para a empresa, começou a ficar as mesmas coisas. As pessoas só se aproximam de você com interesse enquanto você tem dinheiro, e eu não sabia disso. E a minha empresa, dando muito certo, começou a ir para cima. De repente chegou um serviço lá que deu errado. Nesse serviço que deu errado, isso que eu estou contando para vocês, já se passou um ano aí. Começou a dar errado todos os serviços. As pessoas que trabalhavam para mim direitinho começaram a me enganar. Começaram a passar a mão nas coisas. Eles chegavam na frente dos clientes, quando atrasavam a fachada, ele dizia: é o Mauro que não compra material, é o Mauro que não faz isso. E eu comecei a ficar mal falado aqui na cidade. A empresa que era tão bem falada, eu sempre zelei pelo meu nome, que foi uma coisa que eu aprendi com meus pais. Comecei a ficar mal falado. E aquilo começou a doer em mim. Por quê? Porque uma alma honesta, ela não consegue dormir em paz. Quando deve, quando é mal falada, como eu falei da minha mãe no início, quando é caluniada, a alma honesta, ela não consegue dormir em paz, porque ela se incomoda. Ela tenta provar a justa justiça. Quando a gente não conhece ao Senhor, tudo bem, mas a partir do momento que a gente conhece o Senhor, quem é o nosso justo juiz? É Deus, gente. Por isso eu volto naquela palavra: por que a gente na hora de uma perseguição não busca o Senhor? Por que a gente não busca? Por que a gente fala tanto desse Deus maravilhoso, mas na hora de viver essa palavra e aplicar ela na nossa vida, por que a gente não faz isso? Por que as mulheres não confiam nos maridos? Quando o cara está ali capenga, não consegue trabalhar, o cara está tentando, não está conseguindo, ele precisa de ajuda, minha amiga. Ele está precisando de ajuda, ele não está precisando que você aponte o dedo para ele, não. Quem aponta o dedo já está na cara dele falando que é Satanás. Nossa esposa, muitas vezes, quando ganha mais do que a gente fica incomodado naquela. A sua boca tem que ser usada. Se você é uma mulher sábia que edifica a sua casa, como a Bíblia diz, eu não estou pregando para quem está na rua, eu estou pregando para a igreja, que basicamente tem que conhecer as escrituras. A mulher vai lá e aponta o dedo na cara do peão, o cara perde toda a coragem que tem, porque se nem a mulher que está do lado dele ajuda, apoia o cara. Vocês acham que vocês não vão prestar conta com Deus assim como a gente vai prestar? Lembra do início da nossa conversa aqui? Não é sobre uma competição. Se a gente não se unir por um propósito, está casado para quê? Viver essa fantasia para quê?
para enganar os bestas na igreja, em outro lugar. Olha, esse casal aí, ó, isso aqui é perfeito. Perfeito? Por que não dá as mãos de verdade? Quando um casal dá as mãos de verdade, ele estremece o inferno. Não que a gente queira sair por aí, né, que nem doido, batendo em terreiro de macumba, não é isso. Mas quando uma aliança é estabelecida entre um casal, que eles se conectam a eles, a Deus, e Deus é o Senhor da vida deles, vocês são uma arma no inferno, para ganhar almas. Vocês são influência. E o que o inimigo mais tem tentado fazer hoje, se não é destruir as famílias? O cara está dentro da igreja casado 20 anos, o inimigo vai lá e entra no relacionamento, o cara acha que a outra é melhor. Ou então a mulher entra tanto no papo dos outros caras que estão dentro da igreja, acha que músico, porque o cara toca, o cara é ungido de Deus. É ungido? Larga o teu casamento e vai fazer isso para tu ver o que vai acontecer. Faz isso aí para ver. Ousem tentar Deus, gente, vocês vão ver. Porque eu tentei e eu me lasquei. Ousem tentar Deus. Eu achei que dava para viver fora da presença dele. Eu achei que dava para a gente pegar e viver uma vida de empresa e largar tudo. Não, eu vou ser aqui com a minha esposa e vou viver a minha vida aqui, tal, vou ter meus filhos, achando que dava para viver longe dele. E eu tentei. E o Senhor me trouxe de volta. Os pastores que eram meus pastores, que eram para vir buscar, eles não vieram por quê? O que foi que eu fiz? Quando eu liguei uma vez para um deles, eu falei assim: ele não conhece mais a minha voz? Não, ele disse: não, eu só conheço a voz das ovelhas, dos bodes eu não conheço. Bacana, né? O pastor que é para amar, né, as vidas. O que foi que eu fiz, gente? E não é sobre mim, nada a ver comigo. Quantos outros por aí não estão pedindo socorro? E por que o bom pastor não larga as 99 e vai buscar a que se perdeu? Porém ele é fiel e justo. Ele largou as 99 e veio me buscar. É por isso que hoje eu estou aqui falando para vocês. E a empresa foi passando por essa situação de decaimento. Ela estava caindo, e eu não entendia. Mas eu estava me achegando ao Senhor. Aí eu tentei de tudo. Eu tentei empréstimo, fui para agiotagem, fui para todo canto e dinheiro faltava e não dava certo. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Inclinei a minha vida, conforme o Espírito Santo me mandava, inclinei a minha vida e comecei a colocar ela reta. A minha parte que era para eu fazer, eu comecei a fazer. Só que ainda assim as coisas continuavam a dar errado. E eu lutando ali contra Deus, e lutando, eu falava para os clientes: olha, eu estou atrasado, eu sei que eu preciso devolver dinheiro e tudo mais. Eu não sei o que está acontecendo comigo, parece que o vento está batendo contrário, eu falava para eles. E não entendia nada do que estava acontecendo. Até que chegou no dia 12 de janeiro de 2023. E eu estava com vergonha de Deus, eu não conseguia orar. Essas experiências que eu estou falando para vocês foram uma aqui no mês, outra lá no outro mês e tal, só que eu não conseguia orar. Eu tinha vergonha de chegar de Deus e orar. Como que eu tentei fazer a empresa, sem falar com ele, montei todas as coisas, corri, lógico que inspirado por ele, quem dá o dom é ele. Eu sempre fui um bom vendedor, por quê? Porque ele está sobre mim. Aí, tentando ali fazer a empresa, tudo, como que eu ia chegar do nada agora? Ei Deus, deu tudo errado aqui, ó. E me ajoelhar e pedir, com que cara que eu ia chegar diante dele? Eu abandonei, larguei a mão dele. Lógico que eu me perdi, a ovelha perdida. Mas com que cara que eu falaria com o Senhor? Aí eu peguei e escrevi essa carta lá. Os meninos saíram da empresa, já era de noite. E eu escrevi assim para ele. Essa carta ele pediu para eu guardar, tá? Só para ficar claro aqui. O Espírito Santo, quando eu terminei de escrever, ele disse: guarda que você vai precisar. E eu guardei ela até hoje, do dia 12 de janeiro de 2023. E eu disse assim para ele, não consegui falar nada, mas escrevi. Eu disse: pai, há muito tempo ando perdido. Não sei o propósito de tanta luta. Eu juro que eu tento entender, mas não consigo. Já fazem 3 meses que eu não escuto o Senhor. Eu sei que sou pecador, sei que sou falho, sei que não mereço perdão. Quero lhe pedir com o poder que há no nome de Jesus, me perdoe, me lave, me cure. Eu estou perdido, nunca havia me sentido assim antes. Sem rumo, parece que nada faz sentido. Não sei se dentro do meu coração algo mudou, parece que não quero mais as mesmas coisas. Me ajude a erguer a cabeça, está difícil. Eu tenho falado para as pessoas e não consigo, elas não me entendem. Hoje, graças ao Senhor, eu tenho muitos funcionários. Nessa época eu estava com 26 mil de folha de pagamento, eu estava com 16 pessoas, tá? Só para ficar... Era para eu estar feliz. E olha o que eu escrevi para ele aqui. Hoje, graças ao Senhor, eu tenho muitos funcionários, mas às vezes parece melhor não ter nenhum.
Eu sei que tenho reclamado, eu sei que tenho agido com outras motivações, mas por favor, me ajude. Muda o que eu não consigo mudar. Se o Senhor quiser, me ajude a continuar, me ajude. Os níveis estão só aumentando. Eu quero mudar, quero crescer, não sei se o caminho é esse. Eu não apenas quero essas coisas. Estou sentindo falta do Senhor. Preciso do Senhor. Me ajude a fazer a sua vontade. Preciso que o Senhor fale comigo. Os meninos aqui não entendem quando falta dinheiro. Eu sei que preciso aprender a lidar com ele. Na verdade, o Senhor conhece o meu coração, sabe tudo que eu preciso. Estou me sentindo sozinho, sem amor. Não sei como eu entrei nisso. Me mostre, mas te peço ajuda para sair. Meu Pai, eu te peço. Me ame, me cuide. Eu não estou enxergando. Será que é esse? Será que eu estou preparado? Faço contigo hoje uma nova aliança. Que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Isso dia 12 de janeiro de 2023. Um clamor que parece até uma carta bem escrita. Isso aqui foi vindo no pensamento, eu só escrevi o clamor da minha alma para ele. Falei com ele. E as coisas continuavam dando errado, continuavam indo para baixo. Eu fui para São Paulo, viajei para São Paulo para fazer um curso de ACM, para tentar eu mesmo trabalhar dentro da empresa e fazer as coisas continuarem, fazer as coisas darem certo lá e tudo. E quando estava lá em São Paulo, dentro do quarto de hotel, eu olhando as minhas fotos com meu filho, né, com o Gustavo. Aí olhando as fotos dele, comecei a chorar. Falei, meu Deus, como eu amo o meu pequeno, como eu amo essa criança. Aí peguei e comecei a olhar a foto do meu pai, eu e ele. Aí eu chorei também. Aí a presença de Deus invadiu aquele quarto, em São Paulo. Eu não consegui parar de chorar. Eu achei que eu ia ficar doido. E o Espírito Santo começou a me mostrar o amor que meu pai sentia por mim. Com todas as debilidades que ele teve durante a vida, com todas as fraquezas, ele veio trazendo dentro do meu coração assim tudo que meu pai sentiu. Eu falei, caramba, como meu pai me ama, que dor que ele deve ter sentido. Como é difícil ficar longe do filho, porque eu estava em São Paulo 7 dias, eu já estava desesperado por ele. Meu pai ficou quase a vida toda sem nós, pelos motivos dele e por outros motivos. E quando eu voltei de São Paulo, eu já estava indo para o recanto, que a minha irmã tinha me chamado para ir para o recanto. Quando eu cheguei no recanto, eu encontrei com meu pai, eu abracei, chorei. Aí nós fomos para dentro de um templo que eles têm lá. É o Recanto de Davi, aqui é um centro de recuperação. Aí dentro daquele templo lá deles, eu entrei e senti a presença de Deus como eu nunca tinha sentido antes. Fazia tempo que eu não sentia a presença de Deus. E levantei as minhas mãos naquele lugar, o Senhor falou comigo, isso aqui é deles e por eles. As pessoas do recanto. Tive um concerto com meu pai. Dali pra frente começamos a andar junto, porque eu chamava meu pai de vagabundo. Meu pai, quando eu tinha uma idade aí, eu acho que era 13, 15 anos, ele também me deu outro tapa na cara, que meu olho ficou roxo aqui, fechou. Fiquei com a bola do roxo hoje, acho que 3 meses. Então eu tinha uma imagem muito péssima do meu pai, porque ao mesmo tempo que eu amava ele, eu tinha vontade de mandar ele pro quinto dos infernos. Porque eu não entendia por que tanta coisa acontecer, por que ele bateu na minha cara. Com tudo, eu não entendia. E tudo isso foi passando, já na empresa. Aí viajei de São Paulo, fui pro recanto, comecei a ir pro recanto. Aí pedi oportunidade para contar meu testemunho lá da empresa. Eles me deram oportunidade, eu consegui pregar no sábado lá. E foi quase essa mesma palavra que eu estou dando hoje para vocês, o meu testemunho. Só que o Senhor falou com aquelas pessoas que estavam ali dentro, que também precisam dele. Que acham que o problema são as drogas, quando o problema não são as drogas, são os sentimentos que habitam dentro do ser humano, gente. E eu julgava muitas coisas, julgava meu pai. E a gente precisa entender o que passa uma pessoa que usa droga, um dependente químico, um viciado em pornografia, que não muda. Tudo é a busca da dopamina no cérebro. Um viciado em jogos, o viciado em adultério. A gente tem que, não é passar a mão na cabeça, a gente tem que procurar entender. Porque são todos vícios, mas só que a sociedade só julga as drogas. Por que essa hipocrisia? Ah, o drogado aí, cuidado com o drogado, se ele entrar na igreja aqui, cuidado, não sei o quê. E por que não toma cuidado com o varão que senta do lado, que é um adúltero? Busca no meio das batalhas deles? Não, Senhor. Ele busca o adultério para deixar a dopamina descer no cérebro. Olha como Satanás é astuto e sagaz, tentando deturpar a igreja. Botar sempre um contra os outros. Por que a gente não tenta consertar? Por que a gente só aponta o dedo?
Por que a igreja do Senhor não é motivo de cura? Ela só é motivo de afronta. Essa é a grande verdade, gente. A igreja do Senhor, ela existe para que o corpo seja sadio. O corpo de Cristo seja sadio. Hoje eu acredito que muitos dos que vieram para cá hoje são pessoas que têm uma derrota. Vocês estão derrotados. E eu sei que vocês estão derrotados. O Senhor sabe que Ele trouxe os derrotados para cá, pastor. Pessoas que fracassaram. Pessoas que o inimigo se levantou e não tem deixado de se levantar. Assim como ele se levantou contra a minha vida. Na empresa, nessas tantas coisas que eu estou expondo a vocês. Nem precisaria, mas eu faço isso para a glória dele. A empresa veio de mal a pior, eu já estava me consertando com meu pai no recanto, indo para lá. Uma vez eu estava no banheiro, cheguei do recanto, estava no banheiro lá de casa tomando banho. Começou a me dar uma vontade de vomitar. E começou a vir imagem de homens na minha cabeça, tendo relação. E eu vomitei lá no chão. Quando eu vomitei, o Espírito Santo bradou nos meus ouvidos: o fulano de tal me enoja. Falou o nome de um rapaz lá do recanto de Davi, que estava responsável por umas coisas lá. O fulano de tal me enoja. Meu amigo, eu me lavei. Depois de ter vomitado ali o banheiro ali, limpei tudo ali, botei a toalha e fui quase de berço branco falar com a Luciane. Deus falou comigo. O que foi? Deus falou comigo, ele disse que o fulano de tal está enojando ele. O fulano de tal. Para meses depois, a verdade ser esclarecida. O cara estava usando de uma situação, corrompendo a vida dos pequenos. E o que a palavra de Deus diz? Ai daqueles que forem pedra de tropeço para os meus pequeninos. É melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar. E o Senhor ouvindo, falando comigo, e essas coisas acontecendo, e eu não dando conta, porque ao mesmo tempo que me amedronta, me dá vontade de ir para cima disso, porque é um chamado dele, é o que ele quer para a minha vida. E a empresa veio eu estou só me antecipando, gente, porque eu estou olhando ali para o relógio e estou não querendo deixar vocês cansados com tudo isso, porque a mensagem é reconciliação. E acabei que fechei a empresa, comecei a subir os montes aqui em Roraima para buscar Deus. Antes de fechar a empresa, os clientes já estavam me xingando, né? Pelas dívidas, a gente estava pegando dinheiro e eu lutando, eu não estava querendo abrir mão da empresa. Eu pegava o dinheiro, tentava botar o dinheiro no giro da empresa, só que o dinheiro nunca rendia e faltava. O Fred trabalhou comigo, sabe? Tentava pagar, mas não dava. E faltando coisa em casa, eu não sabia como falar para os meninos que estava faltando dinheiro, porque faltava para eles e faltava para mim também. Então o dinheiro só servia para uma coisa, não dava para pagar as contas. E eu insistindo. Aí foi um irmão lá na empresa que falou que Deus não queria me parar, ele estava me desacelerando para eu ver quem eram as pessoas que estavam comigo. Só que eu me agarrei naquelas palavras como se Deus não quisesse me parar, não quisesse parar, era a minha empresa. E eu continuei com ela. Mesmo ela dando errado, eu fui atropelando tudo naquela fé de que ela ia levantar e tudo. E os clientes começaram a me chamar de corrupto, de golpista. Esse do golpista doeu muito. Chorei. Cheguei em casa. No dia que a mulher falou isso pra mim lá, ela disse que eu usava dos velhinhos lá. Aquela lei que tem quando você fecha o dinheiro com uma pessoa que tem mais idade e você tipo quer enganar. E cheguei em casa, orei a Deus e falei: não quero mais empresa. Isso eu já buscando, eu já vim, o Espírito Santo me incomodando, eu orando e santificando a minha vida sem vir para a igreja, sem estar buscando igreja. Eu falava da minha boca que eu não voltaria mais para a igreja, por causa de todos esses traumas. Só que uma vez eu estava indo para o recanto e o Espírito Santo falou comigo que se até João Batista, se até Jesus tinha se submetido a João Batista, quem era eu? Aí opa, se o próprio Cristo se submeteu ao homem para ser batizado, quem eu acho que eu sou para estar julgando os pastores? Quem quebrou todos os meus argumentos para eu não vir, para eu não dizimar, porque eu tinha deixado de dizimar, foi o Senhor, foi o Espírito Santo. E eu não estava entendendo por que tanto desse chamado. Até que esse pessoal começou a me xingar e isso começou a me ofender. Eu falei para Deus: o que o Senhor quer de mim? Se não é a usina, para que eu estou com essa empresa aqui? Para que está acontecendo todas essas coisas? Por que toda essa perseguição?
e orando e me colocando diante dele, porque eu achava assim, pô, se eu consertei a minha vida, então ele vai. Eu já comecei a ir pro recanto e participar dos louvores que tinham sábado lá, tocava e tudo, e continuava as mesmas coisas, mas eu tinha fé que o Senhor ia levantar a empresa, e nada acontecia. Eu comecei a jejuar, e eu fiz um jejum de 7 dias, pedi cobertura espiritual das pessoas que trabalhavam comigo, fiz 7 dias de jejum. Quando cheguei no final do jejum, eu estava jejuando café e almoço. No final do jejum, quando eu cheguei lá para entregar para Deus na empresa, sabe o que ele disse para mim? Não adianta tu fazer nada, não vai adiantar nada. Deus não se dobra à nossa vontade humana. Eu pedi para ele levantar minha empresa, eu pedi para ele parar com as lutas que estavam vindo, porque eu não estava suportando mais. E ele não parou. E continuou esse peso vindo, ao mesmo tempo que ele me chamava e me atraía nesse amor que eu sentia falta, as lutas continuavam me bombardeando. As pessoas falando mal e eu carregando peso nas costas aqui e indo, porque ele me fez um guerreiro, mas mesmo assim, gente, doía. Aí essa moça me chamou, eu cheguei em casa, fui orar, no outro, me chamou de golpista, que me doeu, além de outros, tá? Teve outras situações. Quando chegou lá na empresa, de manhã cedo eu comecei a chorar. Comecei a chorar e falei a pastora me mandou uma mensagem, a outra que eu estava antes de vir para cá. Oi, meu filho, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Já sabia que Deus queria falar comigo. Ela falou, como é que você tá? E eu coloquei triste e comecei a chorar. Aí fui para trás do galpão da empresa, já tinha poucos funcionários nessa época, acho que só tinha 2 só. Chorei e falei para ela o que a mulher tinha falado para mim, que ela tinha me chamado de golpista. Eu disse para ela, eu não sou isso, eu não sou isso. Eu não sou isso que ela está falando. E ela disse, meu filho, você sabe quem você é? E eu falei para ela, eu sou filho do Deus vivo. E falei mais outras coisas. Ela demorou um pouquinho, depois ela veio para mim e disse assim, filho, o Espírito Santo está me falando uma coisa, eu vou falar para você. Ele não tira ninguém do altar dele, as pessoas é que saem. Quando Deus tira do altar, Ele tira e leva. Aí eu me lembrei do dia que o menino me tirou lá do altar. Aí aquela ferida foi exposta naquele momento. Eu falei, meu Deus, não foi Deus que me tirou do altar, foi aquele cara que me tirou, foi o filho lá, o líder do louvor, foi ele que me tirou. Não foi Deus que me tirou do altar. Só beber uma água aqui, gente, enquanto vocês olham as crianças aí. Vou tentar ser mais breve agora. Ele não me tirou do altar. Não foi ele que me tirou. E eu me lembrei de tudo aquilo do que tinha passado. E falei para ela, então hoje eu faço uma aliança com Deus. Eu vou voltar. Eu vou voltar para a igreja. Foi aonde no meu coração começou a vir aquela certeza. É Deus que Ele me quer de volta, é na igreja. Porque não foi Ele que me tirou do altar. E aquilo me deu muita alegria. Eu estava triste por causa do xingamento lá da empresa. Mas me deu alegria quando eu pensei, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Foi aonde eu decidi voltar para a igreja. No outro dia eu fui para uma quarta de guerra na igreja dela. Na quarta de guerra lá, aquele louvorzão tocando, aquelas coisas todas acontecendo ali e tudo. E eu louvando a Deus, já sentindo a presença de Deus. Aí me tocaram o ombro aqui. O cara tá te chamando lá na frente, o cara tá te chamando lá na frente. Eu falei, o cara tá te chamando lá na frente, tem que ir lá. Aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei na frente, o missionário estava pregando, andando de um lado para o outro aqui assim. Aí eu cheguei bem aqui na frente, botei a mão no coração, né? Ele disse assim, né? Deus te deixou andar, né? Deus te deixou andar por aí. Mas eu vou te falar uma coisa. Ele colocou um dom dentro de ti. E Ele está querendo usar esse dom. Ele permitiu você ficar andando de um lado para o outro. Ele permitiu você ter as suas experiências. Mas Ele está te chamando de volta porque Ele te ama, jovem. Aí eu comecei a chorar. Chorei, fiquei ali. Aí ele disse assim, agora faz o seguinte. O microfone estava em cima do púlpito. Ele pegou, pega esse microfone aqui, canta. Pegou o microfone. Pega esse microfone e canta. Aquele cara nem me conhecia. Aquele cara não me conhecia. Como que ele ia chegar para mim e dizer, sobe aqui e canta? Como que ele ia saber que eu cantava? Eu poderia ser um irmão que não cantava. E ele disse, sobe aqui e canta. Aí o que eu fiz? Peguei o microfone. E o Espírito Santo eu já estava chorando muito. Eu falei, gente, a noite aqui não é sobre mim. É sobre alguns que estão aqui. Porque assim como eu e o Senhor, vocês ouviram que o irmão falou, é verdade. Eu estava afastado do Senhor, mas eu decidi voltar para a igreja. Deus tem usado a pastora dessa igreja para falar comigo. Comecei a entregar tudo e falei, aqui tem pessoas também que precisam disso. Aí chamei na frente aqueles que querem se reconciliar com o Senhor. Eu disse, eu sou o primeiro, eu estou aqui.
E quem quiser pode vir. Peguei a guitarra, fui tocar e fui cantar. Digno, tu és digno. E vieram 8 pessoas aceitar Jesus ali, se reconciliar. E ali eu voltei para a igreja. Fiquei congregando, fui apresentado dia 12 de janeiro de 2024, agora desse ano. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou para mim, vai lá na tua agenda e vê lá qual foi o dia que tu se converteu na restauração. Que foi o dia que tu aceitou Jesus. Quando eu fui ver, era dia 21 de janeiro de 2006. Exatamente na mesma data, dia 21 de janeiro, Deus me trouxe de volta, só que de 2024, 14 anos depois. Voltei, falei para Deus que queria servir, continuei indo para os montes, ainda estava com a empresa. Quando eu comecei a subir os montes, eu já estava sozinho na empresa. Tinham 2 pessoas só lá dentro, e Deus mandou eu tirar as 2. Eu tirei as 2, no início elas não entenderam muito bem, porque as pessoas não entendem as coisas de Deus. Até eu, não vou mentir. Às vezes a gente não entende a porrada que vem. Eles não entenderam, eu fiquei só na empresa. Eu chorava pelo canto das máquinas, clamando a Deus e falando, por quê? Por quê? Por que tudo isso está acontecendo? Não querendo abrir mão daquela empresa. E o Senhor me mostrando, falando comigo. Teve um dia que eu chorei tanto, mas eu chorei tanto dentro da empresa, que Ele falou para mim, vai no espelho e se olha. Eu comecei a me olhar no espelho e vi aquela cara de choro. E quanto mais eu me via chorando, mais eu começava a chorar. E Ele disse assim, tu gosta de ver o teu filho chorar? Eu disse, não. Ele disse, então para de chorar. E naquele momento que eu parei de chorar, eu ergui a minha cabeça, tentei trabalhar sozinho, comecei a fazer as coisas sozinho, mas nada dava certo na empresa. Nada dava certo. E eu buscando nas orações, já estava tendo contato com algumas pessoas, comecei a vir para os montes, até que nos meses desse para trás, que eu não vou conseguir datar, e a gente já está chegando no fim. Eu subi os montes e numa dessas que eu subi o monte, eu falei para Deus, eu não quero mais a usina. Porque se o Senhor está esperando uma decisão minha e tudo que eu estou fazendo está dando errado, eu acho que o Senhor está querendo que eu decida. E eu estou empurrando a bronca para o Senhor. Eu subi um monte, fui adorar Ele de tarde, fui de manhã, fui um monte de horário. E nesse dia que eu fui especificamente, eu cheguei lá e falei, a partir de hoje eu não quero mais a usina, eu vou fechar. Vou fechar as portas dela. Eu já tinha saído do ponto, não consegui pagar o aluguel, tive que deixar central, mesa, a maior vergonha. O carro que eu tinha da empresa deu problema, o mecânico ia ajeitar, o mecânico fazia era enrolar ainda mais, era só problema, um atrás do outro. E eu não entendendo e eu orando a Ele. Teve uma vez que eu estava na casa de numa reunião de célula, lá no Paraviana, com umas pessoas, com um amigo meu que é profeta, e a gente no meio daquela reunião, eu me ajoelhei no final da reunião lá e falei para Deus, o Senhor quer que as pessoas vejam a minha vergonha? Porque meu carro está exposto lá, do lado de fora da empresa, nem para dentro eu conseguia colocar, porque a porta da empresa que entra quebrou, a gente não conseguia abrir aquela porta para o carro entrar, meu carro ficou exposto lá, todos os meus concorrentes viram o carro, e isso era um ego meu, caramba, o pessoal vai ver que eu estou quebrado, e vocês que já quebraram, vocês sabem a vergonha. Os que o Senhor trouxe aqui, que estão passando pela mesma dificuldade, vocês sabem. Ou os caras vão olhar o Mauro da usina e tal, por que a usina está quebrada e não sei o quê. Vocês sabem, o povo fala, o povo é fofoqueiro. E o meu ramo de comunicação visual, é pior do que salão de manicure. Os caras falam. E eu no meu ego não queria, mas eu falei para Deus, ajoelhado, eu falei, o Senhor quer que eles vejam a minha vergonha. Mas eu sei que é porque o Senhor tem algo para fazer. E quando subi a montanha lá, entreguei a usina. Quando eu desci, deu tudo certo. O contador falou que o governo não está mais cobrando imposto para fechar, enfim. Mas eu cheio de dívidas, tendo que devolver dinheiro para as pessoas. Eu falei, Deus, eu não sei como que isso tudo vai acontecer. Eu não sei como que o Senhor vai fazer. Mas eu vou entregar. Porque eu não aguento mais carregar esse peso. E se essa decisão está faltando partir de mim, hoje eu te entrego. Hoje eu te entrego. E entreguei no pé do monte a usina. Desci de lá, fui para casa. Comecei a entregar os últimos serviços que faltavam, mas trabalhando só. Chorei várias vezes. Deus colocou pessoas grandes do mercado em contato comigo, mas parecia que nada fazia sentido. Me dava um ânimo de alegria, mas ao mesmo tempo vinha aquelas lutas de novo e eu ficava triste. Por tanta dificuldade que eu estava tendo com a usina. E eu sozinho, aí os caras, quando meus concorrentes passavam, e aí Maurão, como é que tá? Tá tudo bem? E eu vou falar o quê? Se só tá eu. Só eu soldando, só eu fazendo ACM, só eu fazendo tal coisa. É muito ruim a gente se sentir sozinho. Para mim que tinha 16 funcionários. E a minha luta começou a ser a empresa. Mas quando eu entreguei ela,
e comecei a fazer esses serviços para entregar esses últimos agora, eu estava toda hora buscando a Deus, até que deu uma indignação uma vez no meu coração. E eu falei para o meu pai, eu estou cansado, já chega, eu estou cansado. Aí ele falou assim, por que você não, tudo isso que você está me falando, por que você não fala para Deus e fala a verdade? Confronta. Foi aonde um dia eu acordei, eu já estava indo para o trabalho, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou para o monte. Peguei, fui subir ao monte, cheguei, fui embora de carro, no meio do caminho comecei a gritar dentro do carro, igual eu fiz daquela outra vez. Isso foi agora, meses atrás. Comecei a gritar no caminho do monte, comecei a gritar, aquela perturbação, tu tem que pagar conta, agora tu tem mais um filho que vai vir aí, e não sei o que, aquela situação, e eu perturbado com tudo aquilo, comecei a gritar. E falei, Deus, se o Senhor me ama, como a tua palavra diz em 1 João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se o Senhor me ama, fala para mim que o Senhor me ama, porque tanta carência no meu coração. Aí eu já estava todo perturbado, que a empresa estava dando errado, e era não sei o que, e eu estava querendo Deus, e ao mesmo tempo eu queria que a empresa desse certo. E fui no meio do caminho, eu subi aquele monte, eu subi, parece que a 30 por hora ali, que a gente sobe devagar esse monte, eu subi, foi com vontade. Cheguei lá em cima, lá era 10 da manhã, eu falei, Deus, hoje o Senhor vai falar comigo. Hoje o Senhor vai falar comigo. Só que eu saí daquela marra de dizer assim, eu vou confrontar Deus. Eu cheguei e falei, hoje eu vou só adorar. Levei esse violão, já tinha trocado ele no computador, que em outra oportunidade eu conto tudo direitinho. Subi aquele monte e comecei a tocar ali, no meio do sol quente. Aí eu olhei para o meu corpo e falei assim, eu vou me queimar, mas Deus vai falar comigo. Eu não vou buscar sombra, porque Deus vai falar comigo. Continuei tocando. E Deus falou comigo. Passou um rapaz moreno na minha frente. Foi tá saindo um áudio aqui, ó. Ô, Kelvin, tá saindo um áudio aqui, ó. Baixa o volume do computador aí. Coloca do início de novo, se for o instrumental. Já tá finalizando já. Aí passou um rapaz moreno, foi lá pro canto, ele se ajoelhou e eu tocando. Eu falei, rapaz, eu vou correr atrás desse cara aqui, com certeza ele tem uma palavra para me dar. Eu sabia que Deus ia falar comigo, eu já estava com aquela sensação assim de que alguma coisa fosse acontecer. Esse cara voltou, sentou do meu lado e falou assim, riu, né, e falou, meu, violão bonito, né? Eu falei, pô, isso aqui é uma bênção, troquei e tudo. Ele disse, Deus me mostrou você há 3 dias atrás. Aí eu já fiquei assustado. Deus me mostrou você. Deus disse que ia subir um jovem branco, tatuado e com violão nas costas. E Deus disse assim para mim, meu filho, eu já ia descer do monte porque eu fiz um propósito de 3 dias. Ele mandou eu ficar 21. Fiquei os 3, depois fiquei mais 21. E quando eu ia descer, Deus mandou eu ficar porque você ia aparecer aqui. E eu achei que seria ontem, mas você veio hoje. E Deus te ama muito, jovem. Falou para mim. E eu já comecei a chorar, porque no meio do caminho eu perguntei para Deus. Falei para Deus que se Ele me amasse, Ele que falasse que me amasse. Porque eu não sabia o motivo de tanta carência. E Ele falou para mim, há 3 dias Deus me mostrou você em sonho. E você ia subir aqui. E Ele disse assim para mim, meu filho, vai subir um servo que eu amo muito. Ele vai subir aqui. Ele veio falar comigo e eu vou falar com ele. E eu comecei a chorar. Porque você não tem como aguentar a emoção. O Espírito Santo, quando Deus quer falar com você, quando você sabe que é só você e Ele, que você não busca mais outro lugar, que você busca em Deus. E Ele começou a falar. Você é como o rei Davi, que adora pelas montanhas, né? E eu só chorando ali, já não estava mais nem tocando, só chorando. Ele disse, você conhece a vida do rei Davi? Rei Davi adulterou, né? Mas qual foi a atitude dele? Ele rasgou as vestes. Quando ele caiu em si, que o profeta Natan foi lá entregar, ele rasgou as vestes e se arrependeu. Deus viu o teu arrependimento, servo. Deus viu o teu arrependimento. Só Deus sabia o que eu estava passando. Ele disse, você perdeu tudo, né? Eu disse, perdi. Ele disse, jovem, Deus vai te trazer tudo de volta. Só que não queimava mais dentro do meu coração ter as minhas coisas de volta. Aquele desespero que eu falei para vocês, por Jesus Cristo, Ele tinha ressuscitado na minha vida. Deus começou a curar todas as minhas feridas. Quando aquele cara falou, o meu servo que eu amo está subindo, ele vem falar comigo, eu vou falar com ele,
curou todas as feridas que eu tinha. Quando aquele cara no microfone pegou o microfone e disse: agora sobe aqui e canta, aquele missionário falou para mim, curou as minhas feridas. Porque foi o homem que me tirou do altar, mas não tinha sido ele. E quem é que dá a última palavra? É o Senhor. Ele pegou o microfone e entregou. Porque ele sabia que o meu ministério está nas mãos de Deus. E o que é que eu vim trazer hoje para vocês? Porque vocês terão outra oportunidade de escutar o testemunho, completo ou parcial. Gente, acordem. Acordem. Deu tudo errado para mim. E está tudo bem. A usina quebrou. Eu perdi tudo que eu tinha. O carro que eu ando hoje é carro emprestado. Eu sobrevivo às vezes com 10, 20 reais na carteira. Eu estava acostumado com 30, 20 mil reais quando eu trabalhava. E vocês acham que é vergonha para mim falar isso para vocês? Eu estou aqui por Cristo, por Jesus, isso não tem preço. Deus me fez ver que eu tenho uma esposa maravilhosa, uma ungida, que eu fiz prova com ele para perguntar se ela era mulher da minha aliança. Ele disse que sim. Ele me deu agora 2 filhos porque está vindo o segundo. Eu sei o que eu passei com ela. Não é sobre mim essa noite. É sobre ele querer fazer um reconciliamento com vocês. Eu fui nascido, eu fui gerado numa reconciliação. Eu cheguei na casa do pastor Lande, uma vez a gente foi conversar aí e falei algumas coisas lá que ele estava precisando, que o Senhor queria falar com ele. E ele disse: eu vou te honrar porque tu é profeta do Senhor. Outra pessoa também lá dentro da usina tinha falado que eu era profeta de Deus. E o pastor em cima da montanha lá, outro pastor também disse que eu era profeta. E hoje aqui diante de vocês, nesse testemunho que eu estou contando para vocês, eu sou profeta. Hoje eu tomo uma identidade que ele me entrega. Eu sou profeta do Senhor. E assim como cada um que ele trouxe aqui hoje tem um dom específico, o Senhor tem dom para derramar sobre vocês. O Senhor me trouxe aqui nessa noite, não só para contar um testemunho bonito, e vocês achavam que eu ia contar um de vitória. Sim, a vitória é em Cristo. Cristo venceu na minha vida. Eu posso estar sem nada hoje, posso estar sem carro, posso estar sem isso, mas eu tenho a minha família com saúde, tenho meus pais vivos. Eu estou reconciliado com meu pai, eu estou reconciliado com a minha mãe, eu estou reconciliado com os meus irmãos. Hoje eu escuto a voz do Espírito Santo audivelmente. Hoje eu sei identificar quando Satanás sussurra aqui. Eu sei quando ele sussurra dentro da igreja, e é por isso que ele me colocou aqui. Essa igreja foi envergonhada no passado. É lógico que houve soberba e ego dentro da igreja. Os pastores passaram por alguns tratamentos que precisavam, mas o Senhor vai escrever, ele falou naquele final de semana, ele já escreveu, eu estou falando errado, ele já escreveu uma nova história nesse lugar aqui. A gente não está falando sobre vitórias humanas, conquista, carro, casa, a gente está falando sobre o reino dele, o reino de Cristo. O que eu quero que vocês entendam nessa noite é que eu perdi tudo que eu tinha para receber o que ele tinha para me dar. O que eu quero mais da minha vida? Eu estava sendo um empresário de sucesso conhecido pelos homens, e o meu Deus não estava me conhecendo. Quando ele me chamou de volta, sabe o que eu quero da minha vida agora? Eu quero que ele olhe para mim. Tanto faz se as pessoas não me verem lá fora. Hoje ninguém sabe, mas eu sobrevivo com pouco dinheiro. Se eu vendo um adesivo de 300 reais, dá para pagar minha semana, uma semana com 300 reais. Hoje eu me orgulho disso. E se vocês estão em dificuldade, irmãos, apresento a vocês Mauro da Costa Pantoja Júnior. Um cara que Satanás quis derrotar, que desde o ventre da mãe quis me tirar. E por que ele me trouxe aqui? Para que o reino dele fosse estabelecido. Essa igreja foi envergonhada. Algumas pessoas que estão sentadas hoje aqui foram envergonhadas pelo mercado de trabalho, pela família. E hoje o Senhor quer fazer um concerto com vocês. É o tempo de reconciliação. É tempo de reconciliação. O que é mais importante para vocês? Um dia desse eu fui bater dentro de uma empresa onde um jovem queria se suicidar. E o Senhor me entregou a palavra para salvar a vida daquele homem. Aí eu faço uma pergunta para a igreja agora. Era preferível eu estar lá naquela usina faturando 1.300.000 por mês, como eu estava faturando por mês, não, desculpa, por ano? Ou era eu estar dentro daquela empresa, dando a palavra que o Senhor queria para aquele jovem que queria se matar? O que tem mais valor para Deus? É uma empresa daquela que virou uma empresa milionária? Ou era a vida de uma pessoa? Em verdade eu digo a vocês, que eu ganhei mais perdendo tudo que eu tinha. A graça de Deus é maravilhosa, gente. Deus salva a gente daquilo que a gente tem medo. E Ele faz a gente viver dentro, Ele faz a gente viver. O que Ele quer fazer com essa igreja é fazer a igreja andar sobre as águas.
Porque a gente olha para o furacão e para a tempestade da vida, a gente fica com medo. Mas eu trago essa palavra hoje para vocês como profeta de Deus aqui nessa igreja. Não temam, porque o mesmo Deus que me sustenta é o Deus que sustenta vocês. Aleluia. Deus trouxe vocês para um concerto com Ele. Se havia algum perdão, liberem o perdão. A mãe de vocês não sabia o que estava fazendo. O pai de vocês não sabia o que estava fazendo. Quem são vocês para julgar os pais de vocês? Nós somos todos pecadores, gente. O que Deus quer de nós é que a gente tenha um coração contrito e aquebrantado, mas que a gente viva a verdade e a justiça. Foi isso que Ele nunca tirou de dentro de mim. O Espírito Santo me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe de volta. Agora, por que eu? Eu sou melhor do que vocês? Não. É para vocês a mensagem. Ele me tirou de lá daquela empresa para vir aqui pregar hoje. Hoje Ele tinha um encontro marcado com cada um de vocês. E pelo amor de Deus, creiam nisso. Vocês não vieram aqui à toa, vocês vieram escutar. O reino de Deus veio ser estabelecido novamente. As igrejas, elas estão em decadência, as pessoas estão se corrompendo. A gente olha para as pessoas e julga: adúltero, drogado, não sei o quê. O que Deus quer é que você seja um instrumento de salvação para essa pessoa. Aquele dia vai ser terrível. Aquele dia vai ser terrível. Muitas pessoas vão clamar a Jesus. Por quê? Porque Deus... Elas não têm noção do que está por vir. E eu, como profeta do Senhor, eu não estou aqui para botar medo em ninguém. Eu estou aqui para pregar a verdade. E a verdade dói. Deus já chamou vocês várias vezes como instrumento e como vasos nas mãos deles. Por que vocês se renegam a isso? Por que vocês não aceitam que vocês são ministros dele? O que o Senhor quer de nós é um ministério de reconciliação. Ele quer que a gente salve as vidas. Ele não quer palavras bonitas, Ele não quer desenvoltura, Ele não quer que vocês fiquem preocupados com outras coisas. Ele quer o reino dele estabelecido. Se você perder, está tudo bem. A Bíblia diz em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e de nada dele terei falta. Pode faltar o pão, mas o Senhor nunca vai faltar na vida de vocês. Quer coisa melhor do que essa? Antes eu me preocupava, eu ficava preocupado com outro dia, hoje eu não me preocupo mais. Porque se é para a gente viver essas verdades aqui, pois que a gente vive e não só fale, que não sejam só palavras faladas no altar, mas que a gente fale e viva essa verdade. Se é para confiar, se você não tem nada em casa, confia, ora, Ele não vai deixar faltar, Ele não vai deixar faltar. E se Ele está tirando de você, se Ele está lhe apertando, ouça o meu testemunho. Deus me apertou, me tirou tudo que eu tinha. E hoje eu glorifico a Ele por ter perdido tudo. Porque do pó eu vim e para o pó eu voltarei. E o que essa vida pode me dar de bom? Um carro bom? Um carro novo? Não quero. Ela pode me dar uma casa muito boa? Eu não quero. Sabe quando é que eu vou querer? Se Ele estiver na casa e se Ele estiver no carro. O que adianta eu ganhar um carro, uma casa e sair e faltar a palavra para quem precisa ouvir? Porque eu vou ficar vangloriado com tudo que eu estou recebendo. Eu estou ganhando muito bem, não falta alimento na minha casa, mas eu esqueço do meu irmão que está do meu lado. Para quê? Vocês ganharam a vida porque ganharam dinheiro? Ou vocês estão perdendo o reino? Igreja do Senhor, em nome de Jesus nessa noite, recebam do Senhor a reconciliação. Porque o Espírito Santo, enquanto eu estou falando, Ele está trabalhando em alguns corações aqui. O Senhor está fazendo conserto com alguns corações que estão aqui. Você que, como eu, vivia no ego de empresa, acha que vocês têm o sustento de vocês? Eu vou falar uma verdade hoje para vocês. O sustento de vocês é o Senhor. Se hoje vocês têm muito, vocês têm pelo Senhor. Mas o Senhor pode tirar tudo que vocês têm. E se Ele tirar, glorifiquem a Ele. Sejamos fiéis ao Senhor no muito e no pouco. O Senhor está levantando para essa igreja aqui empresários. Deus está trazendo para essa empresa aqui o sustento. Deus está trazendo para essa igreja aqui, pastor, as pessoas que vão entrar aqui dentro. Porém, hoje o Senhor já sabe como que tem que ser. A senhora já sabe como que tem que ser. Por quê? O Senhor dá e o Senhor tira. O Senhor coloca todos os seus filhos à prova. E a palavra que eu vim trazer hoje, que eu já terminei, mas está escrito no livro de Provérbios, se eu não me engano,
o pai repreende o filho a quem ama. Provérbios capítulo 3, do 11 ao 12. Então recebam a exortação de Deus. Muitas pessoas hoje na igreja estão recebendo a repreensão e estão correndo do Senhor como filhos rebeldes. O Senhor repreende o filho a quem ama. Então mudem a mentalidade de vocês, não deixem o inimigo entrar e perverter, porque muitos de vocês que perderam, se perderam, está tudo bem. Glorifiquem e honrem o Senhor com a vida de vocês, aonde vocês estiverem, não deixem o reino sair dela. Preguem em tempo e fora de tempo, que vocês sejam a voz que clama no deserto, que vocês sejam um instrumento do Senhor. Não é só eu, não é só o pastor, não é só outras pessoas, é a igreja, é o corpo de Cristo, somos nós juntos. E que o Senhor hoje restabeleça a aliança, assim como Ele fez comigo, com vocês. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Aumenta esse fundo musical, por favor. Eu não vou tocar, não. Eu quero que você faça como a gente faz sempre antes de dar a Santa Ceia. Eu quero que você faça uma autoanálise no seu coração e tudo que o Espírito Santo, enquanto eu falava, colocou no seu coração. Se você tem que liberar perdão, libere perdão. Porque Satanás tem matado pessoas com câncer, tem matado pessoas com enfermidades terríveis pela falta de perdão e pela mágoa que carregam no coração. O inimigo tem botado enfermidades terríveis pela falta do perdão. Então, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, se você precisa entregar um Isaac a Ele, algo que você não tem coragem de entregar, entregue. Se você tem colocado algo entre você e o Senhor, que nessa noite você abra o seu coração, para que não esteja mais nada. Entrega o que tiver entre você e Deus. O que estava entre mim e o Senhor era a empresa. Antes da empresa era o meu ego, a minha soberba, o meu orgulho, e o Senhor me tirou tudo. E hoje eu glorifico a Ele por estar sem nada. Que vocês tenham a mesma coragem. Coloca a mão no coração de vocês. Vamos orar juntos. Querido Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que pode todas as coisas, Pai. Tu me trouxeste essa noite aqui, Pai, nessa igreja abençoada, a qual hoje eu faço parte e fui apresentado, com os Teus anjos, Pai, pastor Jorge, a esposa dele, o pastor Lande, a sua esposa também. Pai santo e Pai querido, em nome de Jesus, como Teu profeta, como Teu ungido, nessa noite, Senhor, eu quero declarar, assim como o nome da Tua igreja, a Igreja Batista da Vitória, quero declarar a vitória do Senhor na vida dos Teus filhos. Pai, que tudo isso que eles estão colocando diante de Ti nesse momento, que toda esse lixo espiritual que estava preso dentro deles, que eles estão colocando para fora, Senhor. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo limpe e purifique esse lugar. Meu Pai, que onde existia um coração com mágoa, exista a Tua restauração. Tu me falasse, Senhor, que ia fazer uma reconciliação nessa noite, e que hoje a reconciliação seja entre a Tua igreja e o Senhor. Recebe cada coração que aqui está nessa noite, Senhor. Recebe o coração dessas pessoas, meu Deus, aqueles que foram destruídos, aqueles que foram julgados injustamente, que eles consigam enxergar que a justiça está no Senhor, que é o Senhor quem faz justiça. Que aqueles que foram apedrejados olhem para cima e vejam a Tua glória, Pai. Que aqueles que foram pervertidos, Pai, que eles se lavem, que o Teu Espírito Santo se derrame agora sobre a vida deles. Meu Pai, traz o batismo de arrependimento sobre cada coração, que eles saiam daqui lavados e limpos no Teu Espírito Santo, que o poder que emana dos céus, que os Teus anjos restauradores, que aqueles que tragam as sentenças, que eles venham nesse momento e restaure a Tua igreja, porque nesse lugar aqui, Senhor, não caberão cadeiras para as pessoas que o Senhor vai trazer. Essa é uma promessa que o Senhor fez ao Teu santo, ao Teu ungido. Meu Pai, em nome de Jesus, pessoas que aqui estavam precisando de oração, de cura, hoje recebem a sua cura, hoje recebem a sua libertação. Se existe alguma enfermidade nesse momento por conta de sentimentos, esses sentimentos que foram liberados, que seja a cura derramada agora. Manifeste a cura no poder que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a saúde brote no meio da Tua igreja, que os Teus rios que vêm, Senhor Deus, com vida, descem sobre todos aqui, Pai. Cada coração, onde tivessem um endividamento, que o Senhor esteja trazendo a providência, meu Pai.
Dissipa todos os demônios, todas as tentativas e de investidas do inimigo. Que o teu Espírito Santo fortaleça as pernas dos teus ungidos, de cada um que tem enfrentado batalhas em casa, Senhor. Fortalece os joelhos para que eles nunca faltem à tua casa. Meu Deus, tira do meio do teu povo a idolatria, não só a santos e a imagem, mas como a pessoas. Traz de volta a inocência nesses corações. Restaura, Senhor Deus, os altares que eram teus dentro desses corações e foram pervertidos. Derrama da tua santidade, da tua glória sobre essa igreja, não pela emoção, Senhor, mas concretiza com o teu Espírito Santo, Pai. Que a partir de hoje essa igreja saia daqui discernindo o que é Satanás e o que é o Senhor. Que eles não abram a boca dele para proferir palavras malditas, mas que eles reconheçam o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Que onde havia ofensa, Senhor, dentro das casas, haja reconciliação dentro dos lares. A competição hoje caiu por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, hoje traz clareza sobre essa igreja, clareza da tua palavra, discernimento de espírito, que essas pessoas saiam daqui mudadas, mas não pela emoção, Pai, que elas saiam mudadas em espírito e em verdade, como a tua palavra diz, Pai Santo e Pai querido. Te louvo e te engrandeço por esse momento maravilhoso que estamos tendo diante de ti. Te agradeço pelas almas que o Senhor trouxe a esse lugar, a essas pessoas que fizeram hoje um concerto contigo, Pai. Que tu sejas glorificado nos céus e na terra. Que aqueles que têm coragem, Senhor Deus, de se aliançar contigo e fazer uma nova aliança hoje, façam uma nova aliança limpa, uma aliança com Deus vivo. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado através da vida de cada um que está aqui, para a honra e a glória do teu nome tão somente. Amém.